E na hora H, com quem contar? Você já se pegou precisando de um abraço, de uma mão amiga ou simplesmente daquele olhar com empatia ou com aquela gentileza, mas de repente aqueles no quais você achava que poderia contar desapareceram, correram, sumiram, evaporaram? Você já se sentiu totalmente excluída de todos aqueles que você ama ou daquelas pessoas que você mais confiava? Você já se sentiu deixada para trás nas horas mais difíceis e que realmente você se sentiu perdida, perdido, sem achar uma saída para resolver os seus problemas e seus dilemas? Pois é, ou aquele momento no qual você não está precisando de muito, mas simplesmente de um ouvinte. Ai, aquele bom amigo para te ouvir na hora que você precisa desabafar, mas também se viu totalmente só. E aí é que tá, porque esse porém, na hora H, existe de várias formas e vários fatores. E é por isso que eu trouxe aqui para você que existe esses momentos, mas existe também uma chave, um tesouro que, se descobrirmos de fato, usá-lo eles, principalmente nessas horas que a gente mais precisa, mais necessita, mais busca alguém ou apenas aquela soluçãozinha para resolver os nossos problemas. E ficar só não é bom, mas quando realmente descobrimos de fato que Deus é a solução para o nosso dilema, aí tudo anda encaminhadinho conforme a vontade dele. Porque eu vou te dizer uma coisa: quando temos e nos achamos assim perdidos, como se estivéssemos só, não estamos. Porque se há um deste que sabe usar de fato essa chave poderosa que eu vou te contar agora, é Deus. E ele colocou essa chave em cada um de nós. Só que na maioria das vezes estamos tão assim precisados de alguém, sempre olhando para o outro, esperando do outro que o outro faça, que o outro me abraça, que o outro me olhe, que o outro me dê a solução e a saída, que acabamos esquecendo que de fato Deus deu essa chave para cada um de nós e nós conseguimos solucionar e trazendo para nós a solitude, que não é como ficar só, mas a solitude de se dar valor, de saber de fato quem é você, de saber de fato o valor que você tem, a essência que você tem, a virtude que você tem. E agora eu vou dizer a chave, tá bom? Não corra não, fique aqui comigo, porque a chave é a bondade. Exato. Mas bondade, Anne? Bondade quando eu me sinto perdida, bondade quando eu preciso de uma solução, bondade quando eu me vejo só, quando eu quero apenas conversar, bondade? Mas por que bondade? Porque a bondade faz todo sentido quando temos ela em nosso ser e usamos ela ao nosso favor. E eu vou te dizer, não corra. A bondade é um complemento da nossa beleza e foi deixada dentro de nós para conosco. Ela é uma virtude dada de Deus para nós. E é de Deus sim. E eu vou te provar através da palavra o tanto que é poderoso a bondade interior. E olha, a partir do momento que você usar a bondade ao seu favor, você nunca mais se sentirá sozinho ou precisará até esperar que o outro faça algo para você, ou até mesmo esperar que ninguém fuja, que ninguém corra,
quando você estiver passando um problema ou uma necessidade, tá? Então vamos lá. Na palavra de Deus fala que o espírito bondoso, ele realça a conduta do ser humano. Essa conduta que, porém, até o coração, ele é iluminado. E olha, iluminado para abrilhantar aí o caminhar nas dificuldades. Porque quando o coração, ele é egoísta, tira o brilho completamente e a sua aparência se limita, trazendo assim uma influência negativa. Mas a palavra bondoso é usada para descrever o próprio Deus. Olha que forte é a palavra bondoso, porque descreve o próprio Deus. E na palavra fala sobre isso. E em Salmo 104, eu quero levar você a navegar comigo na Bíblia Sagrada. Se você tiver uma em casa ou no local que você esteja, acompanhe, ou então acompanhe depois. Mas em Salmo 111, versículo 4, diz: ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Muito lindo e muito forte, tá? Muito forte essa palavra. Então aqui vejamos, ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Eu vou te dar um exemplo de Abigail. Abigail era uma mulher bondosa. Ela compreendia de fato e aceitava os hábitos perversos do marido. Mas, calma aí, ela se apresentou a Davi com respeito, bondade e cortesia. Com sua atitude, demonstrou deferência pelo marido e pelos demais ao assumir a responsabilidade pela falta de hospitalidade dele. Porque, de fato, além da ignorância do tal marido de Abigail, ele não tinha hospitalidade nenhuma, porque ele tinha um coração egoísta. Mas Abigail, ela tinha um coração bondoso, generoso. E olha, mesmo com tanta riqueza, ela continuava firme, sendo sincera ao seu coração. E ali ela vendo as atitudes do marido que não a tratava bem, mesmo assim ela fechou os olhos para tudo aquilo, seguiu adiante onde estavam todos os outros e atendeu-lhes muito bem, recebendo com respeito, generosidade, bondade. Então, e mesmo com as aflições que ela passava, porque fala que ela sofria muito nas mãos do marido, ela sofria muito, mas mesmo assim, ela continuava, porque foi uma escolha dela continuar com um coração bondoso, um coração generoso, um coração íntegro. E olha, ela venceu no final de tudo, sabe? Ela venceu. O marido não, mas ela sim. E olha, tem mais outra, a Ruth. Eu sempre falo delas aqui, porque são mulheres realmente que deram ali presença, sabe? De fato, com suas atitudes, com sua perseverança. E a Ruth não foi diferente, porque a Ruth era moabita. E ela era uma mulher mansa. Fala na Bíblia que cuja perseverança dela completava ainda mais a sua beleza, porque todas elas já eram belas, mas através de suas atitudes, ações, fala, coração,
transparecia ainda mais a beleza, realçava ainda mais a beleza nela. E ela foi também muito bondosa para a sogra, mesmo quando seu esposo já havia falecido. Ela continuava ali estando do lado de sua sogra. E olha, a Noemi, ela estava em um momento difícil, porque ela havia perdido o marido e seus filhos, seus 2 filhos, então ela estava muito amargurada, muito difícil de lidar. Porque pensa só, perder marido, perder filho, não vê mais saída. E mesmo com a nora ali sendo bondosa, a fé dela já estava abalada, ela não estava bem. Então, assim, mesmo assim, a Ruth continuou ali sendo bondosa. E olha, Ruth tinha um caráter forte. E mesmo com caráter forte, ela e a Noemi foram recompensadas, sabe? Foram recompensadas. Depois, Ruth constituiu ali uma nova família em uma nova cidade com sua sogra, né? E viveu como filha de sua sogra e com um novo esposo, né? Porque de fato ela era ainda nova e Deus ainda havia promessas que iria cumprir ali na vida delas. E ela acreditou, ela de fato ficou firme nas promessas que Deus havia feito lá atrás com elas, não desanimou. E ter experimentado o amor e o perdão de Deus foi algo assim que aumentou ainda mais a sensibilidade dos seres humanos, sabe? Com o passar do tempo, cada vez mais que foi se experimentando esse amor, foi renascendo ainda mais a fé, a perseverança em cada um de nós. E olha, por isso que eu falo que Deus, Ele não olha raça. Lembra que eu sempre falo nos vídeos, não olha a etnia, não olha a raça. O que Deus olha é o coração, é o crer, é a sua fé, é aquilo que você coloca diante dele. Mas ele não olha cor, ele não olha beleza, porque para Deus todos nós somos belos, todos nós somos filhos e todos nós somos amados. Então pensa só, na hora H que você está precisando, naquela hora H que você mais precisa, que você mais procura, que você mais busca, e você não encontra em homem nenhum, nas pessoas que estavam ao seu redor, do seu lado, todas correm, todas se afastam. Saiba, você pode contar com aquilo que Deus falou na palavra, que você tem ao seu favor, que é a chave, a bondade, mas também a fé, o acreditar, o confiar. E saiba que através de tudo isso, o seu dia vai bem, tudo começa a girar e mudar. E as pessoas certas, Deus, Ele vai mandar. Pessoas certas para te abraçar, pessoas certas para te olhar, pessoas certas para te dar a mão e pessoas certas para te dizer: aqui estou, Deus me enviou até você, sabe? Porque existem pessoas certas. Não estou generalizando, mas quando você acredita e confia em certas pessoas, você coloca muito o seu olhar a elas, na maioria das vezes você acaba sendo decepcionado, frustrado, oprimido e se vê sozinho. Porque o não, uma hora ou outra ele vem. E deixa eu te dizer uma coisa, sabia? O não, ele pode até vir,
Mas não questione, não reclama, porque o não, ele é preciso. E esse não é livramento. Saiba que o sim de Deus é eficaz e o não é inimigo. Deixa ir, deixa fluir, esqueça, porque Deus tem o melhor para você. E não falha, jamais falhará. Saiba disso. E olha, use a bondade ao seu favor. Tenha em si a meta de usar a bondade para você e para todos aqueles em suas voltas, mesmo que destes te der as costas. Continue usando a bondade, a fé, a determinação, a generosidade, porque tudo isso, essas virtudes que existem dentro de você, elas realçam ainda mais a sua beleza, tanto interior como exterior. É uma questão de escolha, é uma questão de decisão. E decidir fazer o bem sem olhar a quem é a melhor coisa. Decidir fazer o bem, a bondade a si, sem olhar se vai conseguir alcançar algum objetivo ou fazer só porque alguém te disse para fazer, não. Faça porque você sabe que é certo e é coerente e que ali vai realçar ainda mais a sua beleza em Deus. É fato, cada um de nós devemos refletir no reino de Deus por meio de suas palavras, a palavra de Deus ou naquela palavra que você tanto acredita. Porque de fato, as palavras sábias são bondosas, mas as palavras tolas são prejudiciais. Em Eclesiastes 10:12 diz, vamos ver, Eclesiastes 10:12 diz: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Então, lembra, tem um vídeo anterior que fala sobre palavras. A palavra tem poder. E a mesma coisa, nossas atitudes para conosco. Quando você se sentir perdido, sem solução, sem uma saída, se sentir isolado, se sentir oprimido, se sentir deixado para trás, se sentir não ouvido, saiba, Deus, ele te deu poder e autoridade que está dentro de você. Seja seu próprio amigo, seja seu próprio ouvinte, mas saiba, Deus, ele sempre está contigo. O Espírito Santo de Deus sempre está contigo. Jesus Cristo sempre está contigo. Ele é seu melhor amigo, seu melhor companheiro, seu melhor ouvinte. E na hora certa, você buscando a Ele, meditando a Ele, colocando nele a tua confiança, na hora certa, as pessoas certas, Ele te enviará para te ouvir, para te abraçar, para te dar a mão, para te acolher, para estar ao seu lado. E olha, devemos aprender a estar conosco mesmo o tempo inteiro. Nós somos os nossos melhores amigos, nós somos os nossos melhores ouvintes. O nosso olhar tem que estar voltado para nós, para nossa fala, para o nosso caminhar, mas também para o nosso sentir emocional. Precisamos estar olhando para isso, para que possamos seguir avante e olhar ao próximo, olhar a Deus e todas as outras coisas. E olha, todos os seres humanos também são admoestados a falar com bondade e verdade. E de verdade, isso é fato. Aprendemos a cada dia na palavra que devemos andar em espírito e em verdade, sendo sinceros, de coração sinceros, tanto na palavra quanto na vida.
Então devemos sim tentar andar em verdade, ver aonde o que está nos desviando dessa verdade. E o que estiver nos desviando dessa verdade, que voltemos, que refletimos aí a nossa memória, o nosso ser, para que possamos estar alinhados. Vamos viver de fato da melhor forma possível, fazendo aquilo que é o bem. Viver é algo intenso, é algo que tem que ser real para a gente. E olha, ser bondoso é exigir o amor de Deus e transmitir seu cuidado ao mundo necessitado. Ser bondoso também é olhar a si, mas olhar ao redor, a tudo aquilo que está ao nosso redor, ao nosso alcance. E olha, quando alguém precisa de nós, não devemos fechar a mão. Devemos fazer o possível para abraçar também o outro. Sabe, ajudar, força, união traz união, e a união sempre faz a força. Unidos alcançamos algo mais extraordinário. Então a bondade, ela é vista em vários olhos, em vários fatores, em várias formas. Vamos ser bondosos para conosco e para o outro. Deus, ele é bondade, bondade, pura bondade. Como um fim em si mesmo, a bondade, assim como a empatia ou até a simpatia, não passa de uma atitude agradável, desenvolvida como esmeralda. Olha, a determinação de uma esmeralda. Quando você pega uma pedra de esmeralda, ou seja, um cristal, vou dar um exemplo. Você pega aquela pedra bruta, provavelmente se nós não vimos ainda uma esmeralda que é tão verde, tão brilhante, mas você já deve ter visto uma pedra. E ela parece uma pedra bruta. Mas quando é lapidada, quando você lava e lapida, quando ela passa pela lapidação, ela se torna não mais uma pedra, mas algo de muito valor. Já não é olhada mais como uma pedra bruta, mas uma pedra de valor, um tesouro achado, porque dali está lapidada, está brilhante, a sua cor está reluzente. E assim somos nós quando passamos pelos processos, pelas adversidades da vida. Estamos sendo a cada dia lapidados. E essa pedra bruta já não existe mais. E a lapidação nos transforma e realça a nossa beleza. Porque é através da lapidação que escolhemos de fato os nossos sentimentos, o que queremos, o que buscamos e aonde queremos alcançar, o que queremos alcançar de fato. E através dessa lapidação é que realça ainda mais esse nosso querer, essa nossa ação de fazer algo ou alguma coisa. E olha, desmaz, em outras palavras, é apenas um polimento, ou seja, refinamento exterior, mas também interior. No entanto, se essa bondade é fruto de um caráter piedoso de Deus, que brota de um coração comprometido com o Senhor, então esse encanto torna-se uma ferramenta para levar aos outros o Salvador e fazer com que as pessoas entendam que servir a Cristo num reino maior que não conhecemos
é algo que devemos escolher em nossos corações. E nós devemos sim ser bondosos para alcançar e receber de fato o grande precioso tesouro que Deus guardou para cada um de nós. E esse tesouro, não temos consciência do tamanho de brilho que ele tem para os nossos corações. Agora, falando em palavras mais simples, você que está aqui comigo agora, que ficou até agora, as nossas escolhas, as nossas decisões, quando elas andam alinhadas, nos transformamos em pedras lapidadas. E nós escolhemos sentir a fé ou não ter fé, sentir bondade ou não ter bondade. Procuramos ter as virtudes que Deus nos orienta através da palavra ou procuramos simplesmente ser ignorantes no não ver como as coisas realmente são. E eu posso te dizer, te garantir que a vida é muito mais além do que tudo isso que vivemos, do que qualquer sofrimento, do que qualquer adversidade. Cada dia aprendemos mais, aprendemos com as pessoas às nossas voltas, mas também aprendemos muito como somos, como estamos e como estamos nos sentindo. E eu vou te dizer que essas experiências, esses aprendizados são importantes, são reais e são concretos em nossas vidas. Precisamos de fato passar por tudo isso. Mas é por isso que estamos juntos, para aprendermos a cada dia a ser bondosos, a ser leais a nós e aos outros. A Deus, Ele é todas essas virtudes e muito mais em nossas vidas. Vamos nos agarrar a tudo isso e fazer com que cada vez mais estejamos firmes naquilo que realmente Ele deseja para nós, porque a abundância é muito mais além do que estamos vivendo. Vamos viver de fato o extraordinário de Deus para conosco. Então seja bondoso com você, comece a se ver, se enxergar, porque essa medida, ela vai vir cada vez mais e você já não sentirá falta mais de quem corre, de quem te deixa para trás, ou de quem desaparece, e mediante a tudo você tem a confiança em Deus, porque você sabe que mesmo diante das dificuldades que você está enfrentando, mesmo diante da falta do abraço, da falta do olhar, Ele vai estar sempre do seu lado. E você vai estar mais confiante, porque você sabe que a bondade que há no seu coração, ela sabe o seu valor. Ela sabe a sua essência, ela sabe a sua identidade, o seu espírito vai estar fortalecido diante de todos esses sentimentos. E com um pé no chão, com a palavra, com a meditação, e com tudo isso você vencerá. E a solução ela vem, as portas se abrirão e você enxergará ainda mais o infinito do que Deus preparou para você. Fica na paz. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda cada vez mais uma mente aberta, ampla e que você saiba que você é a sua própria bondade, porque a bondade é Deus e Deus já reina em você através do Espírito Santo de Deus. Curta, se inscreva, compartilhe, me acompanhe para as próximas, porque eu tenho certeza que o seu coração se abrirá cada vez mais. Eu sou sua amiga, sua irmã, e tô te dando a mão todos os dias, aqui com você, no Brilhando com Deus. Vamos brilhar com Deus? Então, até a próxima!